Salve, galerinha, tudo bem? Hoje eu quero trazer uma pessoa muito especial aqui para a gente bater um papo legal, falar sobre o boxe, né? É o Paulo Petinga Cafuringa, cara que é aí muito conhecido no boxe, boxe internacional, boxe nacional, boxe gaúcho, que dispensa comentários. E hoje a gente vai estar batendo um papo, explicando para vocês como funciona, desde a categorias de base, como funciona o boxe no Rio Grande do Sul, Brasil, a nível mundial, e também como é que é o caminho para as Olimpíadas aí e boxe mundial. Então, sem mais longo, eu gostaria que apresentar vocês aqui. Então, o senhor Paulo Cafuringa, Petinga, né? Gostaria que o senhor se apresentasse para nós aí, professor. O senhor que é um cara muito conhecedor do boxe e poder falar para nós um pouquinho da tua história aí para a galera que está acompanhando a gente, a galera que talvez ainda não te conhece e para estar enfatizando um pouquinho aí do teu trabalho. Então, tudo bem, rapaziada? Satisfação, Leandro, estar aqui, né? E a nível de boxe, sabe que a gente já está há uns 15 anos, mais ou menos, militando efetivamente, uns 20 anos efetivamente no kickbox, mas no boxe a gente tem um vínculo, porque o Cafuringa criou-se, né, através do boxe, e aí depois a gente prestou nosso nome para artes marciais. Falando especificamente do boxe, é um trabalho muito árduo, né? Tanto é que você observa que a primeira medalha foi em 64 contra Alberto Servilho, e depois a segunda medalha foi depois de 2010, 2012, uma coisa assim. Então você vê que levou-se muitos anos. Assim como é também para criar uma constituição, uma formação de atletas para nível internacional, né? Porque de cada ano o nível força muito, né? Ou seja, é muito exigido, né? Eu estou aqui à disposição, ver. Eu gosto mais de responder dentro do possível as perguntas, né? Do que expor. Então, só para você ter uma noção, eu entrei no boxe aqui através no Trovão, na UGAPOS, na União Gaúcha dos Policiais Civis, defendi só uma equipe na minha vida, conheci em 75, casualmente, né, eu agora vou falar, né, o ano que vem eu farei 50 anos de boxe, comprovadamente, não é papo de velho, é comprovadamente. Tá? Eu tenho uma carteirinha de atleta na época da UGAPOS, comissário Vaz, saudoso comissário Vaz, presidente da UGAPOS, eu não podia pagar. Até então eu entrei pagando, né? Mas eu entrei assim por descuido no boxe, porque na realidade eu achava o boxe muito violento e tinha uma escola, uma visão do boxe muito, na minha concepção, muito violento, e eu gostava muito, era apaixonado por karatê, né? Na época a minha fase, que nem tem a tal fase, eu teve a minha fase do Bruce Lee, apaixonado por Bruce Lee, karatê. Então eu treinei karatê, uma orientação do Benito de Santos, lá de São Paulo, fui até a faixa amarela, mas aí, independente disso, aí o karatê aqui, o Onada, top do karatê, o japonês, aqui em Porto Alegre. Eu cheguei em Porto Alegre, eu sou de Bagé, cheguei em Porto Alegre com 13 anos, 12 para 13 anos de idade. Minha mãe ficou em Bagé e meus irmãos, dois irmãos mais velhos, trouxeram eu e outra minha irmã. Nós somos 7 entre todos. Eram 8, mas faleceu uma não nascer, então nós ficamos 7 na família. E aí, então, a minha irmã mais velha e meu irmão vieram para Porto Alegre e ficaram 2, 3 anos aqui batalhando. Depois foram lá em Bagé e me puxaram eu e a outra minha irmã, a Malta, que tivemos dificuldades e tudo mais. Passamos aqui uns 4, 5 anos numa perrenga. Só para ter uma noçãozinha, eu fiquei, eu acho que uns 10 anos sem comer pepino, porque eu passava a comer alface, pepino e pão e café preto, muitos anos, não morri, mas confesso para ti que fiquei anos sem comer pepino, porque de tanto, não aguentava pepino, porque não tinha nada para comer, tinha coisa para comer, mas enfim. Aí, em 72, 73, aí consegui, eu fui presenteado depois de 2 anos, mais ou menos, aqui em Porto Alegre e tal. Ficava vandiando, né? Me acordava tipo 9 horas, 10 horas da manhã, porque eu tinha que dormir, me acordar tarde, porque eu tomava um café que valia pro almoço, né? Aí eu ficava até às 7 horas na rua, e quando eu voltava, eu comia o que meus irmãos traziam para comer, né? À noite e tal. E, enfim, aí foi passando. O primeiro serviço que eu consegui foi uma agência de empregos, na época, office boy, que eu estava muito bem em Bagé. Em Bagé eu era cambista, engraxate, eu tinha meus clientes, vendia jornal na época. Só para ter uma noção, que na época o Zero Hora dominical, eu pegava 3 jornais, porque eu não conseguia abraçar todo ele, né, carregar, vendia de 3 em 3. Então, eu sou grande, né? Eu tenho 1,65 m, então eu abraçava assim, o jornal, que ele é grosso, né? É muito grosso. Na época era um absurdo os jornais, né? Então tinha a Última Hora, Zero Hora, Diário Gaúcho, Jornal do Comércio, então a gente vendia isso, quer dizer, eu vendia isso. Tinha uns
12, isso lá em Bagé. Então, lá era grandão, né? Achava que era grandão. Tinha 11, 12 anos, achava que era gente já, né? Aí vendia, e eu vendia o jornal e tal. E quando cheguei em Porto Alegre, eu não queria vir para Porto Alegre. A minha irmã, não, tu tem que ir, não sei o que, me puxaram. Aí na marra, muito bem. Cheguei aqui, fiquei, primeiro serviço que eu consegui aqui em Porto Alegre foi uma agência de empregos. Fiquei lá, acho que 1 mês, 2 meses. Por que 2 meses? Aí a minha irmã mais velha, dava moeda e tal, ia pro serviço. Moral da história, final do mês, pá, primeiro salário, primeiro dia, né? Chego ali na rua, me lembro até hoje, Rua Voluntários da Pátria, uma agência e tal. Chego lá, porta fechada, o patrão não tava. Ou seja, fechou a mula, me deixou. Só para tu ter noçãozinha mais ou menos como é que é a teimosia. Isso todo o pessoal do interior vem para Porto Alegre, tá para nascer. Ele é batizado com alguma coisa. Tá? Isso é fatal. Isso aí eu já descobri no tempo, então eu fui premiado com isso, né? Então o safado do cara fez, sumiu, assinou a carteira, aquela coisa, sumiu, fechou. Aí tomei-lhe um tufo, né? De 1 mês, 2 meses de serviço, e fora do serviço que a minha irmã pagava a passagem. Dei um tempo, acho que 6, 7 meses. Aí, só que eu envolvido que na época tinha um fliperama, Flipper Show, não sei se tu conhece, famoso, né? E eu ficava o dia todo ocupando ali. Aí depois um amigo, jogador, disse, pá, Cafuringa, vamos ali no negócio, na luta ali e tal, boxe, aí YouTube. Eu disse, né, o que eu quero com boxe? Ignorância, bateu na cara do outro, tô fora. Não, mas tu vê, não sei o que e tal, aquele papo todo. E é bem na Alfândega ali, sabe? Quem conhece Porto Alegre sabe, bem na Praça Alfândega, praça fortíssima ali. Aí tinha, nós jogávamos 6 horas, vamos ali e tal. Cara, não vou. Aí um dia, vamos ali. Aí fui lá e fui numa terça-feira, né? Terça-feira, que é? Terça e quinta era karatê, né? Me cantei, né? Achei, o karatê, era o Watanabe, o cara é top aqui, o cara que eu acho que plantou o karatê aqui no Estado do Sul. Mas enfim, sim, olhei o karatê e tal, aí conversei com o senhor, baixinho, coisa mais baixinho que eu, é possível, né? Meu tamanho e tal, moreno e tal, que era o Kid Trovão, né? Que é o Trovão. Aí o Trovão pegou, e ele cuidava, né? Ele era o zelador da Algaposte e tal, da Algaposte. Aí eu peguei e disse, como é que é? Eu queria treinar e tal. Aí ele, não, tudo bem. Tipo assim, na época eu trabalhava já na Casa Dico, eu já tô arredondando. E na Casa Dico ali, e aí eu ganhava R$124,80. R$124,80. Aí, e quanto é o karatê? 80. O karatê. R$80, 80, 90. Pá! Aí eu olhei, né? Pá, tá louco. Aí depois, aí tinha um cara, o aluno se movimentando ali, né? Fazendo luva ali com negócio, jogando. Aí eu pergunto, e aquilo ali, né? Então eu queria ser, do baixinho eu sempre falo, um baixinho quer ser grande, todo sonho do baixinho é ser grande ou ser forte. Quando não consegue ser grande, ele tem que ser forte, porque ele tem que ser um jeito diferenciado. Se tá para nascer um baixinho que não quer ser grande e forte. Aí eu, não, quero ser musculoso e tal. Eu quero fazer ginástica. Tu faz ginástica aí? Bem assim. Ele olhou para mim assim, né? Daquele guri pentelho, né? 12, 13 anos, 13, 14. Esse guri metido, né? Sim, tá, faz ginástica e tal. Mas treina boxe, então. Boxe? Que é isso? É boxe, estão fazendo boxe. Aí eu, mas quanto é que é o boxe? 20 pila. Tá, entrou meu orçamento, né? Tipo assim, né? 20 pila, bem certinho. Não, tá, vou treinar boxe. Mas eu não quero essa ignorância aí. Falei assim pro guri. Aí eu me lembro até hoje, eu dizia, risada. Mas aí o cara, ele viu que eu era um piá, né, tal, meio, falava o que eu pensava, nunca media esforço, aí tal, aí olhou pra mim assim, vem amanhã aí, vem amanhã. Aí eu, 20 pila, dá pra pagar, né? Aí fiquei, treinando, tipo aquela coisa, eu pequeno, abusado e tal. 20 pila deu pra ter. 2, 3 meses depois já começou o orçamento a ficar caro, já ficar ruim, né? 23 pila. Aí só, Trovão, eu não vou poder, como assim não vou poder treinar porque tá ruim, né? Ficou grande e tal. Aí ele já nesse meio tempo, ele falou com o presidente, aí fala com o comissário Vasque, agradeço a ele. Aí falou com o Algaposte lá, o presidente da associação, não sei o quê. Não, o Algaposte liberou a tua mensalidade. Aí eu ganhei uma carteirinha. Pô, eu me senti o cara, né? Uma carteirinha da Algaposte e tal. Curico dava com a carteira. Cheguei em casa todo inchado. Mas a mãe não sabia nada disso. A minha mãe não estava nem ainda. Aí, depois que a minha mãe veio. Aí eu sei, sim, moral de história. Fiquei envolvido ali, 8 meses achando que já estava grandão, dando soco, né? Batia saco, ele quase todo, achava que era grandão. Aí o Trovão me
me movimentar com o Ricardo, top, guri de 71, 75 quilos, guri, um homem, né? Pá, bom pra caramba, top. Aí eu botou luva e tal, fui fazer com ele negócio e tal, e ele, e aquelas manias de chamar, ele, pô, tava na guarda e abriu a guarda assim, eu vi aquelas costelas, vou ali, né? Mas fui, né? Fui certinho, ele girou pro lado e meteu-lhe um gancho. Ele foi mandar isso, foi lá em cima, né? E voltar. Aí o Trovão, para, não sei o quê, o Trovão para, porque imagina, aquele piá que não queria a violência, né? Não queria violência, tava lá se machucando. Aí mas já tava ali 8 meses achando que já era o cara, né? Aí eu, Trovão, para, stop, isso aqui e tal, parou, deu. Aí eu, mas o Ricardo é gente finíssima, caramba, ele não fez isso intencional, ele só fez aquele jogo e eu entrei, já estava abusadinho, achava que já podia bater nos caras, e o cara tinha 70 e poucos, mas não veio o caso, o peso, a questão foi uma questão realmente de cair na finta dele. Aí o Trovão parou a luta, parou o sparring e tal, e hoje é o sparring, para mim era movimento, luva, né? Sim. Aí eu, não, vai tomar banho e tal. Depois, não, eu quero continuar. Aí eu, fiquei, né, uma raiva, aquele negócio interno. Não, eu quero continuar, eu quero de novo, negativo. Vai tomar banho. Aí olhou para mim de novo, cara, vai tomar banho, depois senta, vai na salinha. Pô, tá, aí fiquei quieto, fui tomar banho. Aí voltei, aí tomando banho, mas eu tava mais preocupado, esse cara vai me, né, vai me xingar, vai me bater e tal. Eu tô já tomando banho, mas tô pensando, bom, vai ser ferrado, cara. Tava com mais medo do Trovão do que provavelmente me bater, né? Aquela tensão, né? O respeito que a gente tem pelo professor. Aí, aí que eu digo que começou, aí que apareceu o Cafuringa. Por quê? Porque nesse período era Paulinho, aquele negócio todo. Aí ele pegou e senta aí. Entrou na salinha, academia tem uma salinha, né? Aí sentei no sofá lá, senta aí. Eu, sentei no sofá, vai vir o xixi dele, né? Aí sentei, esperei ele. Aí ficou rodando na minha frente, pra lá e pra cá, Aí olhou pra mim e tal, e eu, putz, tá tudo bem, Trovão, que aí? Porque ele, com ele assim, eu chamava, tudo bem, Trovão, e você quer treinar boxe? Eu, como é que é? Eu quero, bem assim, eu quero saber se tu quer treinar boxe. Eu, porra, eu fiquei, não, mas, mas o que eu tô fazendo? Eu não quero, eu tô te perguntando, eu tô te perguntando se tu quer aprender boxe. Aí eu claro que aprender. Então tá. Então é o seguinte, segunda-feira segunda-feira no horário, claro, vou estar aí 3 horas. Vai estar aí mesmo. Sim, porque ele já viu, né? Eu cheguei, não, ele vai nunca mais, né? Aí eu, não, tá aí. Mas aquele cara tá na minha cabeça, né? O Ricardo. O Ricardo é gente finíssima, mas tá na cabeça aquele cara. Eu tinha que pegar aquele cara. Mas enfim, não viu o cara. Aí eu, no outro dia, no dia lá, segunda, eu sei, cheguei 15 para 6, estava lá, abrindo a porta, eu já estava na frente, quando abriu a academia, eu estava na porta. Aí, todo grandão, né, achando, tô legal, vem cá, meu amigo, vem cá, tá vendo uma estradinha, lá tinha uma estradinha, uma parede, que a gente tinha, nunca teve ringue, né, uma parede, assim, uma parede que eles demoliram, tinha um cimento, uma linha reta, assim. Meu, fiquei lá, acho que 1 mês, 2 meses, para lá e para cá, um tênis, gastei um tênis de passar para lá e para cá. Aí aprendeu desde os fundamentos e tal. Aí que eu digo que surgiu o Cafuringa, né? Porque aí ele me ensinou todo o beabá, coisa que na época ele me deu só o empurrão, né? E aí fez eu gostar e respeitar o boxe e foi me dando uma formação. Coisa que eu jamais queria, né? Nesse sentido. Na época, para mim, aquilo não tinha a ver. Então, ou seja, Leandro, foi uma experiência ímpar, porque ali eu aprendi, né, a fundamentação e o mais importante ainda, né, com uma didática diferente. Da prática, né, me fez eu gostar de uma modalidade. E eu respeitar. E os anos foi me dando toda uma confiança, que o qual, inclusive, eu sempre digo para as pessoas que eu transmito boxe, que o boxe me deu uma formação de vida. Eu chegava numa empresa, eu disse, para um pouquinho, eu vou conversar com essa pessoa, eu vi, deu uma ideia. Por quê? Porque é um desafio, então, desenvolvendo. Então, aí surgiu o Cafuringa. Fui me apresentar desta forma. Aí, em Porto Alegre, sabe? Então, em Algapoz, isso. Aqui em Porto Alegre, fui vendedor de tijolinho nos ônibus, eu rodava ali, saía de um lado e corria para o outro, porque os caras me pegavam, porque eu era pequeno, né? Então eles queriam me tomar, eu estava... Era disputa diária, né? Já normal, descia do ônibus e tal. E aí fui sobrevivendo, mas graças a Deus, sempre falo, o Trovão foi meu segundo pai, porque ele me deu uma notícia, porque a minha mãe veio depois de 4, 5 anos para cá, até então eu que cuidava e o Trovão cuidava de mim. E era mais ou menos isso. Aí surgiu o Paulo Cafuringa.
essa questão que o senhor trouxe aqui, Cafuringa, posso te chamar de Cafuringa hoje? Eu fico mais à vontade quando tu chama Cafuringa do que outra coisa. Tá, beleza. Né? Cafuringa, então é o seguinte, a gente vem trabalhando aqui, né, nesse canal, que é onde a gente está trazendo, né, o kickbox, trazendo vários vídeos, assim, informativos, e o senhor comentou algo bem importante ali, sobre essa questão da didática, essa questão dos fundamentos. Hoje a gente sabe que tem muitas instituições, muitos professores que às vezes fazem apenas um curso e saem dando aula, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho da importância dos fundamentos, né? De se ensinar os fundamentos do boxe, os fundamentos do kickbox, enfim, de toda a arte marcial, de potencializar essa questão dos fundamentos. Então isso é muito, mas muito importante. Não falo, esquece o Paulo Pitinga, presidente da federação, e sim o Cafuringa, como tu mesmo falou. Se o Trovão não tivesse uma metodologia, mesmo que ele desenvolveu de uma forma, que na época eu soube que ele aprendeu com o Manuel Soares, um português, que já o nosso boxe já é meio europeu, na época era um pouquinho desenvolvido, que já estava aqui na região, mas desenvolvido no sentido de aprimoramento, né? Então a gente tem essa particularidade. Então ele deu uma metodologia. Ele lutava de uma forma, mas me ensinava de outra. Mas de outra no sentido que tinha mais complemento ali mesmo, né? Como ele falou, ele falou assim na época, eu aprendi com o seu Manuel Soares, mas para mim não me serve, porque eu já estou lutando dessa forma, já tinha mais de 30, 40 lutas e tal, e lutava em circo também, nas preliminares de circos e tal, na época tinha muito circo que botava um boxe antes, né? E aí, mas para nós, o Caçula também, antes de mim, tem um guri bom pra caramba também, o Caçula, eu era Cafuringa, ele é Caçula, o Caçula lutava, então ele dava os fundamentos como o Beabá, com os fundamentos. Por quê? Porque dentro da luta, nós estamos no sistema empírico, né? O que é o empírico? Eu te ensino e tu me copia o que eu te ensinei e tu repassa para o outro. Certo. A arte marcial, a graça a Deus, a arte marcial específica, ela já não é tanto assim. A arte ela é influenciável por uma metodologia oriental ou coisa, se é do Japão, se é da China, muito mais evoluída do que propriamente o boxe, nesse sentido, entende? Então, isto na arte marcial é bom, é positivo. E porque é muita cópia, né? Tanto é que pode ver que existe uma metodologia muito importante, eu gosto muito de citar isso, principalmente para as crianças, é o judô. Né? O judô tem uma metodologia muito perfeita, digo perfeita porque é os que rende mais, tem atração para a criancinha 2 anos, 3 anos, depois jiu-jitsu que se aprimorou, né? Pela arte marcial que já fizeram um conteúdo. E nós estamos aprendendo, gatinhando nessa parte, porque o kickbox, falando kickbox efetivamente, o kickbox da década de 70, então é brotinho perto de todos esses aí. Certo. E o box ele pode ser até milenário, não chega milenário, mas porém, desde 1900, já estamos numa escola, só que nós fomos mais na prática mesmo, nós na copiamos. Né? E aí é a evolução. E os cursos, normalmente dos professores, normalmente os cursos de boxe, principalmente esses últimos, sempre foram baseados em fundamentação da prática. Tá? Nunca foi da teoria. Não senta aqui, não senta aqui, vem cá, se ensina assim. Então, os cursos desenvolver assim. Então, eu criei um estímulo, eu digo isso porque no estado do Rio Grande do Sul foi isso, que foi o primeiro cara a fazer curso efetivo, fui eu que criei na federação em 99, baseado em alguns conteúdos, depois fui para Cuba, fui para alguns lugares, morei nos Estados Unidos, tu sabe muito bem disso, né? Aí, então a gente pegou, eu achava que sabia alguma coisa de boxe profissional, aí cheguei nos Estados Unidos lá, tive mais uma vivência muito boa, positiva, que veio a somar. Aí quando eu voltei ao Brasil, ao Rio Grande do Sul, efetivamente me deu mais segurança didática para desenvolver. Mas enfim, no boxe amador a gente aprimorou. E quando eu estive em Cuba, eu tive o privilégio de conhecer alguns profissionais, como o Fortes, que é um preparador, periodização, top. É top dos tops, cara, eu não gosto de falar, mas como esse cara é top. E eu tive a felicidade de conhecê-los e a primeira fiquei lá de mês, chegava lá às 7h30 da manhã e saía às 6 horas, 7 horas da noite. Então ficou 30 dias intensivos de treinos e investigativo, eu chamo. E lá eu aprendi a pegar a caneta, né, e a tomar nota. Por quê? Porque então a gente tem essa parte de empírico. Ô, Leandro, me ensina isso aqui. Isso aqui é assim, beleza. Cafuringa, dá jab direto, roda pro lado. Eu caneta. Jab direto pro lado e pum. Então, quer dizer, não é copiava a moção, eu copiava o meu resultado. E aí fui aprimorando isso aí.
E aí Instituto Nacional, eu tirei o curso lá na INDER, seminário, Instituto Nacional de Esporte e Alto Rendimento, INDER, chama, que foi criado lá depois que o Fidel Castro assumiu em 59, ele criou esse Instituto Nacional. Então, todo esporte é envolvido no Instituto Nacional. De lá saiu boxe, todas as artes marciais que tinha lá, até quando até tem lá em Cuba e tal. Mas o boxe, beisebol, toda a história é desenvolvido lá. E então fui o quê? Eu tive a grata satisfação de pegar esse conhecimento que até então não tinha, que o Trovão me deu, a prática, e dentro da prática eu fui evoluindo. Aí eu aprendi com essas vivências, viagens, aí a pegar, como eu te falei, aprendi a caneta e dali eu comecei a desenvolver. Comecei a colocar um pouco de conteúdo no box, conteúdo, escrita, do que provavelmente o que você aprende na faculdade, né? Fisiologia, sociologia e tal, assimilou, mas a metodologia técnica específica nunca teve um argumento. Inclusive tem 3 livros, tem uns 5 livros aí, bons não, 5 livros, de 4 não presta, tecnicamente falando. Tá vendido, tá na praça, embora já não vende mais. E um tá mais ou menos, mais adequado. Por quê? Porque o boxe, o próprio boxe, mesmo que é empírico, ele é evolutivo. Uhum. Quer dizer o que é isso, Cafrinho? Ele é evolutivo. Você treina aí. Agora, essa própria disputa olímpica agora. O ano que vem, se o treinador ficar falando aquela mesmice, não vai chegar. Por quê? Porque ele é evolutivo. Entende? Então, a prática é que vai te dando mais desenvolvimento. Então, o curso é fundamental. Então, é difícil, é impossível, tu, em um dia, em 2 dias, tu preparar uma pessoa. Então, o que eu criei no estrutura, lá na FRGP, na época, Federação Rio Grande, que a gente formou mais de 600 profissionais os que estão militando no Rio Grande do Sul. Que o profissional tinha que ter, no mínimo, na época, 3 anos, treinando já, básico, e comecei o quê? Só para ter uma noção, eu tenho isso cadastrado lá. Os primeiros, na época, em 99, os primeiros 20 ou 30 professores que tinham lá, 18 não tinham segundo grau completo. Uhum. E 2 que eram educação física, que eu até hoje conhece, a Aimoré e Índio Goulart. Tá? E antes disso, outro, José, eu tenho o nome deles porque são pessoas muito, muito importantes nesse contexto. José, não sei o que, foi para Santa Catarina. Professor de educação física, já era que tinha curso superior. O resto era cara que nem eu, que não tinha, eu tinha segundo grau completo, os outros menos ainda segundo grau completo. Depois de 5 anos, 4 anos, já de 50 caras, eu já tinha 30 caras com segundo grau completo. E hoje, nossos cursos, quando a gente passa o curso para o pessoal, que a coisa evolui, né? Todos, se não todos, máximo 1 ou 2 que não tem curso completo de segundo grau. O resto tudo tem faculdade, curso superior, doutorado, pós-graduado. Ou seja, houve uma evolução didática, né, no estado do Rio Grande do Sul. Agora, os resultados é muito relativo, entendeu? Aí, então, o que aconteceu? Então, quando houve desenvolvimento, a gente conseguiu, Vinícius, o negócio é o seguinte, vamos pegar e vamos exigir no mínimo 3 anos de prática, a gente vai conhecer as escolas dos professores, e conforme as pessoas estavam no curso, eu dava mais didática ou dava mais técnica prática, porque para evoluir, e graças a Deus a gente conseguiu construir uma base no Rio Grande do Sul, que até então não tinha nada. E posterior a isso, lá por acho que 2003, 2004, 2006, o presidente na época, o Bozelli, outros presidentes da Confederação de Boxe, começou a respeitar o nosso curso, porque nós fomos os pioneiros das confederações a divulgar. E agora todas as federações fazem cursos aí e tal. Isso não quer dizer que muitos são positivos, porque tem uma outra federação, já não é federação, uma federaçãozinha aí do outro rapaz, que está dando curso de manhã e de tarde o aulão e passa o certificado para os caras. Mas aí não é a intenção minha vamos falar do nosso trabalho. A nossa responsabilidade é de resultados. Mas o que é? Resultado é conteúdo didático. Então, nosso desenvolvimento do boxe, eu criei a expectativa. O cara tem que fazer. Não sei se tu chegou a fazer o curso, não. Porque tem o curso provável de escrita. Tu vê que eu estou esquecido. Estou esperando para fazer agora de novo, né? Vai ter mais uma atualização esse ano, né? Tô esperando isso. Então, tem a prova oral, porque é uma palestra, tem que ter uma tese ali, e tem a prova escrita, porque é um documento que a gente tem que pelos fundamentos. Tem uma prova antes que tu chega, porque para saber até que ponto, porque isso tudo eu analiso depois, passo a passo, e a gente vai
ajustando o curso para que essa pessoa saia com massificação. E o objetivo é não rodar ninguém, ao contrário, é aprimorar e fazer o que faz. Já tem vários alunos aí, que os 4, 5 que, não, olha, tem que voltar de novo, aí fica lá 1 mês, 2 meses separado, em off e tal, mas ele consegue sair com conteúdo. Porque essa responsabilidade, a federação em si, quando ela desenvolve um curso, ela tem que prismar para dar qualidade ao professor. Estava falando, né, sobre a questão ali que aqueles caras que não vão tão bem, depois de um tempo refaz a prova. Então, isso, exato, porque o objetivo não é rodar, é o contrário, é dar qualificação a esse profissional. Então ele vem para, não chama reciclagem, vem para repescagem, ou seja, né, ele aprimora, ele faz ali, fica um fim de semana, tal, vai lá, da federação, na própria academia, e a gente faz ele entender aquele material. E aí depois desenvolve. Tem uns também que aprendem, sabem, mas eles são tão fiéis ao seu professor que continuam dando aula como querem. Aí continuam como eles aprenderam. Porém, já sabem o que tem lá na frente. Esse é o descoberto, né? Por quê? Porque isso aconteceu comigo. Em 80, acho que 82, 83, primeira vez um cubano, primeira vez que trouxe aqui o finado Badik Daer, trouxe um cubano aqui, estava envolvido com a Confederação de Boxe, o Botão e o Bernardo estavam junto. Na época trouxe aqui no Eucalipto, em Porto Alegre. Aí, fomos lá. Tinha 21 caras no curso. 21 pessoas. 17 ou 18 eram meus alunos. Que eu levei todos meus alunos. Não, vocês vão aprender, eu quero você junto. Ah, não, quero você junto. Mas, enfim. Aí o cubano, eu te digo porque ele ia ficar 3 dias. Eu fiquei só um dia e meio. Mas depois aconteceu uma história, depois eu te digo. Mas que fique registrado isso. Aí o cubano falou lá, não lembro o nome dele, top, porque o cara tinha bem esclareceu, e me deu uma explicação didática. Aí ele é desse tamanhozinho. Entende? E como é que podia dominar o boxe no mundo todo? Tinha coisa errada aí. Tinha coisa errada, não sei, não, alguma coisa. E isso me instigou. Não, para um pouquinho. Aí eu fui ver que eu tinha que aprender mais coisa que o Trovão me ensinou. Certo. No sentido que eu sentia a ganância. Pô, mas por que eu tenho que saber por que na escola? O que eles estão ensinando na escola primária? Como eles fazem. Então, aí eu fui entender em Cuba a forma que lá eles fazem a metodologia, o ensinamento nas escolas de educação física, e vê, o Leandro é mais velocista. Ok, Leandro já direciona para o atletismo. O Cafuringa lá é salto distância, então já direciona para o atletismo. Não, esse aqui é mais para a mão. Eles vão na escola, já existe uma oficina, e vai direcionando eles para as escolas. E aí ele ensinando, o cubano falando sobre isso, né? Eu fiquei assim, que negócio. Cara, o que eu tenho que aprender? Me deu uma luz assim, fantástica. Então, quer dizer, eu quis fazer o que eu tenho intenção nesse curso do boxe? É despertar esse assunto como me despertou. Mostrar o quanto vocês têm que aprimorar, quanto vocês podem aprimorar. Não é dizer aquilo ali para lá final. Ao contrário, é isso, mas tem mais coisa, depende de você. E isso que deu tchau. Perdão, te atrapalhar, mas o que o senhor acha que a gente poderia tomar, que atitudes que a gente deveria tomar, assim, nós como professores, praticantes, para que pudéssemos ter isso também nas faculdades, nas universidades, né? A gente sabe que temos muito potencial aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul mesmo, e a gente não tem as lutas, né, nas universidades, né? A gente tem pouquíssimas, né? Eu acho taekwondo, judô, e não é todo que tem. Então, eu defendo uma tese, e te digo, isso, vamos chamar de barrista, né? Mas exploda, né? Porque todo mundo sabe que eu defendo o Rio Grande do Sul, contra eles tudo, né? Eu sou brasileiro, mas o Rio Grande do Sul. Mas, enfim, vamos ver. O que acontece? Eu defendi isso lá nos Estados Unidos, quando eu morava lá em New Jersey, depois fui para a Califórnia. Eu dizia que o Rio Grande do Sul, até mandei isso para a Everlast, lá o projeto. Na época eu achava que era patrocinado pela Everlast e tal, então eu disse, é a hora que eu estava com esperança de trabalhar lá, né? Eu não queria lá, queria trabalhar lá nesse sentido. Eu dizia que o Rio Grande do Sul é o estado que tem mais maior multi de povoação. Né? Eu dizia que no Rio Grande do Sul nós temos todas as raças. Então, se tiver que sair algum campeão formado, modéstia à parte, é o estado do Rio Grande do Sul. Por que nós temos italianos, alemães, negros, português, nós temos o polaco, tem outras raças a mais. Então, é fantástico o negócio. Aqui nós temos todo o embrião.
Então, nós podemos ter características de todas as categorias. Até eu falei, na época, muito tempo atrás, para o antigo presidente da Confederação, que é Luiz Bozelli, disse, Rio Grande do Sul, tu quer um peso X, tu vai em tal cidade. Tu quer um peso Y, tu vai em tal cidade. Mas por que isso, Cafrinho? Porque lá tem as regiões e cada um tem suas características. Então, bacana. E eu te digo isso. Então, enfim. E as faculdades, eu tentei isso na época, como membro da federação de boxe, eu estava pela URGS. Só que eles, para entrar lá, eles têm esse barrismo, que não é barrismo, mas é um direito deles, defesa o seguinte, eles têm que ser pós-graduado, doutorado deles formado. Eu disse, tudo bem, mas como é que vocês vão ensinar a doutorar se vocês não têm formação para doutorar? Entende? Quer dizer, eles já para algum lugar de começar. Então, já tentamos isso, já tentamos nisso na Universidade Federal, que era o canal, que seria o ideal, para botarmos uma carteira de boxe, e aí só temos a federação qualificar. Mas, infelizmente, eles não querem, porque querem que seja um professor formado pela faculdade. Mas como formado pela faculdade, se não tem ninguém, porque eu forme? Porque eles são especialistas em ciência e educação física, mas não são profissionais especializados na luta como nós somos. Né? Até teve, né, uma luta no Senado aí, né, que a gente teve grandes mestres, né, inclusive o Paulo Zorella teve aí defendendo essa bandeira, né, que qual o CREF, ele bateu bastante nessa tecla, né, da questão do profissional ter o curso de educação física, e aí os presidentes, né, debateram sobre a importância do curso, mas não que fosse algo que não... Complementar. Complementar. Houve toda essa questão, né. Então, não sei se tu sabe, mas eu sou o 001 na época, a primeira presidenta do CREF no estado do Rio Grande do Sul chama a professora Jane, tá? A Jane. E a assistência jurídica dela é a filha dela, a Vanessa, a doutora Vanessa. Gente boa, tudo. Porém, eu defendi os lutadores, e na época nós fomos o 01, eu participei do movimento nacional e também do movimento estadual contra o CREF, botamos o CREF no Ministério Público estadual, foi aceito, e aí o Ministério Público, através do doutor Padilha, conseguimos efetivo, em 2013 entrar com o processo, e em 2008, 2010 veio efetivo na terceira instância, sem mais direito. Então, deu o estado do Rio Grande do Sul, também São Paulo, a isso aí. Depois os outros estados se pegaram, mas esses dois estados foram os destaques na época, porque a gente defendeu isso. Porque não que eu seja contra o CREF, não sou, nunca falei que foi, ao contrário. Só que é um direito, quer dizer, o meu professor que me ensinou a lutar era o Trovão, que não tinha mal porcamente segundo grau e mal lia. Porém, o empirismo deu. Então, nós chegamos na Terra, eu escrevi foi na época que eu era presidente, era diretor das artes marciais da AFE, que se chama Associação das Federações do Estado do Rio Grande do Sul, eu era diretor das lutas e artes marciais, e aí eu me senti na obrigação de representar todo mundo, e aí foi o que eu fiz. Aí disseram, mas tá contra nós e tal. Não estou contra vocês, ao contrário. Eu tenho que defender as pessoas que confiaram em mim. Então aí a gente defendeu isso, e aí me chamaram, não, tá contra mim. Em 2003, 2004, tu é louco, não vai conseguir nada, porque isso, aí várias coisas. Aí dá uma palestra, eu ia lá falar sobre, né, defender nossas intenções. E, modéstia à parte, 2008, 2009, o Louquinho aqui mostrou, né, através, claro, da competência do doutor Padilha, e os promotores assim definiram que nós tínhamos a razão, tá? No sentido de que não era possível isso. Por quê? Foi um grande erro já vou dizer por que nós conseguimos isso, e para que o pessoal entenda isso. Por que o CONFEF não foi aprovado? Porque o CONFEF foi feito dentro de uma sala e não foi aquele debate que foi feito com o mestre Paulo Zorella. Ali. Sim. Uma audiência pública. O CONFEF não foi feito. Então, aí que eles caíram do cavalo. Entendeu? Sim. Fizeram a reunião fechada e criaram o CONFEF, vamos e criaram o CREF, conselhos regionais, e deu. E eles caíram do cavalo aí, porque não fizeram o passo da lei, como aconteceu agora através do conselho que foi feito, que o grão-mestre Paulo Zorella estava lá representando nós. Houve uma audiência pública. Houve debates e audiência pública. Então, já foi aprovado, inclusive, disso. Agora só estamos aguardando a sanção do presidente lá. Isso, logo isso, a profissão fica regulamentada. Aí, quando a profissão fica regulamentada, nós podemos, pessoas do ramo podem criar os conselhos. Conselho CONAN, que é o nome. Conselho Nacional das Artes Marciais. E depois vem o CREF, que vai nos dar o direito de nós chegarmos a conversar com as faculdades, entendeu? Vai dar o direito, nós não, conselho, para chegar, nós temos que fazer uma metodologia diferente. Embora as universidades já estão um pouquinho mais brandas, os reitores já estão um pouquinho mais espertos,
já estão abrindo mais espaço. Aqui na Sojipa tem educação física ali, onde já estão fazendo, aqui em Porto Alegre, então, aqui eu falo em Porto Alegre, já tem. Então, tem algumas faculdades, algumas que já estão, assim, abrindo espaço. Só que eu já venho lutando isso há bom tempo, que nós temos que ter a cadeira de boxe, de judô já tem, mas de boxe, mas eu digo especialistas nisso. Né? Nós somos especialistas, eles são professores de conceito e fisiologia, mas não de luta. Nós somos especialistas de luta. Então, nós tínhamos que estar lá no corpo docente e passar os conhecimentos. Depois, claro, como aconteceu, como a gente implantou aqui no Rio Grande do Sul em 99, o curso de boxe. Foi formando, quando nós tinha 10 caras que não tinha curso completo, hoje não tem nenhum, todos graduados, no mínimo segundo grau completo, já bem formados. Então, é mais ou menos isso, é uma cadeia de evolução. Certo. E o senhor que acompanhou toda essa evolução do boxe, né? O senhor que acompanhou desde os primórdios ali, né? Tem muita bagagem dentro do boxe. Como o senhor tem visto essa transformação, essa evolução do boxe gaúcho, né? E depois eu gostaria de falar um pouquinho sobre as Olimpíadas, né? Mas eu gostaria que o senhor trouxesse para nós, aqui para a galera que está acompanhando aqui o canal, alguns nomes, né? Alguns nomes que se destacaram no Rio Grande do Sul, no cenário do boxe, né? A nível nacional, a nível internacional. Se o senhor puder falar para a gente um pouquinho. Eu diria o seguinte, que hoje eu só posso falar até 2010, 2015, tá? Depois de 2015 eu comecei a me afastar um pouco, mas você sabe muito bem que eu tive a função de cuidar o FMK, o kickbox a nível nacional e tal, então, mas aí até esse período eu tenho os destaques que passaram por mim, que a gente criou, né? Tanto é que dia 9 de novembro, agora desse último ano, 9 de novembro, o Achak, que foi 4 vezes campeão brasileiro, como ele é armênio, chegou aqui no Brasil com 11 anos de idade, 12 anos, aí o pai dele me levou ele lá com 15 anos de idade na estilo, treinei ele e tal, mas eu treinei ele avulso, aí de repente a mãe dele falou que houve separação do estado da Rússia e tal, ele é armênio, não, ele não vai mais voltar não vai voltar mais para armênios, não vai, então vamos preparar a documentação dele, enfim, trabalhamos, foi para a seleção brasileira, 4 vezes campeão brasileiro, aquele negócio, disputou até pré-olímpico e tal, enfim. E passou profissional com 22, 23 anos. Lá em New Jersey, ele está sendo o Hall da Fama, está lá no Hall da Fama. O Drago, campeão sul-americano, único na história do estado do Rio Grande do Sul, campeão sul-americano oficial do CB Box, é nosso, na minha escola, está lá. E acrescentando vários, outros aí que já subiram. E, por último, né, quem é atual, que hoje não nem comento isso, mas quem compete ele, mas não deixa de ser escola, que está lá, que é o treinador Matheus Luiz Alves, tá? Que é o treinador de lá, o head coach, que era meu aluno, meu treinamento, atleta, dali do Interagir, que eu ajudei ele a puxar o Interagir lá, e está lá, chefiando lá, e entrou em 2010, teve várias medalhas, coisas que eu não tive, e ele conseguiu, conquistou com os direitos e a mérito dele, lá o recurso, tá lá, então, ou seja, a nossa escola gaúcha, e tem mais um gaúcho lá que eu não conheço, tá o Didio, que não conheço, ele é pelotense, mas tá lá, foi para Santa Catarina e tá lá, ou seja, escola gaúcha envolvida a nível nacional. E potencialidade deles, mas tecnicamente hoje o Rio Grande do Sul, te digo assim, infelizmente, não tá bom, não tá legal, não temos nenhuma expectativa, porque houve uma decaída. Não é culpa de federação, não quero botar nada, até porque é muito parceira a federação, mas é que existe um comprometimento. Isso é uma palavra muito bonita, né? Sabe que eu não saio. Se não existir um comprometimento com a modalidade, meu amigo, não tem resultado. Não tem resultado. Mas não adianta ter uma federação com objetivo se não tem um profissional do outro lado correspondendo. Certo. Então, eu te digo para ti que isso tem que casar junto. Na época, o Vinícius, como presidente, e eu como treinador, eu comia, bebia, dormia e penso no boxe. Até hoje penso, né? E o Vinícius comia, bebia, pensando na federação. E nós vamos. Né? Então, quer dizer, é relativo. Então, tem que ser um casamento junto. Técnico, didático, administrativo. Melhor época hoje. Hoje a confederação tem respaldo financeiro fantástico. Então, por exemplo, se eu quero que você aprimore, Leandro, eu tenho que batalhar você para entrar na federação, na confederação. Lá você vai viajar, tu vai pegar experiência. Um ciclo tu fica top. Porque tu viaja para todo lugar do mundo, aprimora um monte, pega experiência, treinamento, sparring, então tu fica top. Esse é um funil, mas esse é o desenvolvimento, né? Então eu digo assim,
E o Rio Grande do Sul até pode criar, mas vai ter que fazer, tem que fazer uma categoria de base muito boa. Hoje, te digo para ti que, infelizmente, não vejo assim, com bons olhos isso, porém, existe sim estrutura. Está lá o CET, Centro de Treinamento Estadual, temos pista, temos ringue, temos sala, temos lá projeto social, inclusive escola, turno contra turno, estamos lá trabalhando, tá? Fazendo a base de social, porém, tem que haver algo mais, entendeu? E isso aí também tem que ter para os dois lados, tem que ser para os dois lados. Mais ou menos isso. Não sei se eu conseguir responder a tua pergunta. Sim, e o que o senhor, como o senhor, né, com toda essa experiência, tem visto o nosso boxe brasileiro nas Olimpíadas? A gente viu algumas vitórias, vimos algumas polêmicas falando da questão de arbitragem, vi algum treinador também meio decepcionado com os resultados. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho para nós como é que sua visão sobre os nossos atletas olímpicos, né, desse ciclo olímpico aqui dessa vez. A gente já teve medalhistas olímpicos aí na Olimpíada anterior, 2020, a gente teve, e gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa em específico. Acontece, vamos dizer assim, ó, a última do Heber de Conceição foi uma questão de sorte dele, pessoal, né? Porque todo mundo sabe que ele estava perdendo a luta. Tá? Heber de Conceição. Então já veio por ali o caminho. Tá? Ele vinha perdendo a luta e no último round, faltava uns 15, 20 segundos, ele conseguiu nocautear o cara. Beleza. Então, já conhecia o cara, concorda? Já conhecia o cara continuou. Sim. Então, quer dizer, aí eu te digo, já vou começar por aí, já conheceu o adversário. Por que não preparar um atleta para enfrentá-lo? Como aconteceu. Então, não é novidade nenhuma que ele ia vir animalesco. Então, ou seja, hoje, eu te digo assim, ó, não quero cobrar isso do Matheus, que é muito fácil desse lado aqui, né? Desse lado é muito fácil o cara olhar e dizer, então. Mas eu digo para ti que deve ter havido um racha assim, emocional, houve um despreparo emocional para saber da diversidade, entendeu? Porque para mim o maior erro, eu já escrito aqui, eu não devia ter falado aí, mas vou falar, porque a questão não é verdade verdadeira. O maior erro para mim é ele prometer 2 medalhas, né? Prometer assim, disse, a nossa perspectiva é 2 medalhas. Isso para mim foi o maior erro que ele podia ter cometido na carreira dele, como profissional competente que ele é, tá? Mas isso mostrou uma não é infantilidade, mostrou não é porque o cara até desde 2010 lá, né, tá 14 anos e trouxe medalha, né? Ele tá inclusive por 168 medalhas internacional, botaram lá já, mostraram o potencial dele, 48 dele, não, da equipe, né? Mas para mim não é infantilidade, mas é prematuro, não. É um termo aí que eu agora não entendo. Que isso foi um erro. Sim, acabou trazendo uma pressão, uma carga, né? Desnecessária. Isso uma hora, para mim, se houve algum erro, e outra, 2 coisas que eu tenho que elogiar, que a seleção está se preparando fantasticamente bem. Fantástico, tanto é que os resultados têm acontecido. Estão treinando bem, fisicamente estão indo bem. Essa garota disse que cansou ali e tal, mas também ela foi acima, porque a pressão psicológica também não funcionou, mas Juscelene disse que a cansou. Primeira vez que eu vi que ela cansou, porque o resto, todas saíram sempre sobrando condicionamento físico, todas, não só ela, como os homens também, se preparam, sparring, viajam na Europa, não é por questão de viagem, mas lutam, treinam exatamente onde tem que treinar. Então, ou seja, para mim foi um descuido, um despreparo, não seria despreparo porque já tem preparado, mas houve esse é o erro principal para mim dele, da comissão, principalmente do treinador, porque ele falou isso, tanto é que ele foi o homem suficiente, ó, eu estou fracassado, claro, mas ele não precisava ter dito isso. Sim, ele não tinha, ninguém exigiu, ninguém pediu quantas medalhas ninguém pediu para dizer quantas 2. Então, se falou, tem que cumprir. Palavra é uma situação. Então, ele se comprometeu desnecessariamente pelo excelente trabalho que ele vinha fazendo com a equipe. Então, isso de repente foi começando a chocar. Só que aí o que aconteceu? Aí focaram muito responsabilidade na Bia, muita responsabilidade no outro rapaz. O que aconteceu? E os outros 8? Foram 10. Sim. E os outros 8? O que os 8 fizeram? Não, então tá. Então é o seguinte, eu tô lá. Tá, beleza. Já que são os 2 que estão nos representando, a gente não precisa se preocupar, né? Pô, meu irmão, dá licença para quem tu sabe, tu esteve comigo na seleção, tu sabe que todos, e vamos, enquanto, entendeu? Até o último homem. Então, para mim, isso, para mim foi
não foi uma inexperiência, eu acho que ele caiu nessa, vamos dizer assim, soberba, sabe? Nessa segurança soberba. Sim. Ele podia estar seguro, confiante. Só para ter uma noção, eu tive no Campeonato Brasileiro, eu achava que já o quarto título dele, eu já tinha certeza que ele ia para os Estados Unidos, passar profissional, e nós fomos brasileiro. Aí eu achava que subiu no ringue, aí eu não sabia disso. Aí o outro atleta já estava certo que não ia lutar, e eu não sabia disso. Preparando ele, aquecendo ele, preparando a luva e tal, e aí o Vini chegou aí, tomando uma cerveja, né? Zoenda, né? Aí toma aí, guri. Toma aí, guri. Mas que é isso, cara? Como é que vai dar cerveja? Ele, que zoeira, né? Tava de zoeira. Aí eu, que isso, cara? Mas porque é sério até o final. Não, cara, relaxa, o cara não vai lutar contigo, não vai lutar, o Cris já vai desistir lá. Ah, é? Tá, mas então a gorda tem que estar sempre, engorda. Todos, não podemos. Então, para mim, nesse sentido, se houve não, o erro básico para mim, não é esse desestabilização, né? Desestabilização. Essa foi para mim o maior pecado que tiveram, porque tinham condições de trazer mais, mas eu penso que houve já o emocional, já o próprio, esse foi uma soberba, né? Uma segurança muito soberba, desnecessária. Tinha que ter essa segurança, tinha que ter assim, mas não precisava expor assim ao público, sabe? E aí, como aconteceu agora, como eu li ali que a Gaza botou, né? Fracasso total. Eu vi uma entrevista dele, inclusive, eu escutei, né? Que eu não curto, mas eu escutei ali que ele falou que era 2, possivelmente até 3 medalhas com expectativa para ver. Então, sabe, então, quer dizer, eu vi que ele meio prematuro e tal, e aí o que aconteceu? Aconteceu que hoje criou aquela rincha entre o boxe com as outras modalidades. Negativo. E aí eu acho que não é por aí. Não é positivo isso. Não foi positivo. Então foi um despreparo, nesse sentido foi um despreparo. Mas capacidade provou e prova que ele tem, toda a comissão. A CB Box tem toda uma preparação que, modéstia à parte, top, já está comprovado os resultados. Então foi um descuido muito sério e eu acho que vacilaram nesse sentido. Quanto a derrota, ganhar e perder, tu sabe que é possível. Porque dois adversários que estão na final, todo mundo sabia. Então, taticamente, eles tinham que estar preparados para isso. Tinha que estar. O problema não é o lance, nós jogamos, fizemos o possível, o cara ganhou. Beleza, satisfação. Agora, botar a culpa na arbitragem, complicado. Quer dizer o porquê? Dizer uma das coisas. Bolinha, todo mundo falou, né? Já que falou bastante. Agora exploda, né? Agora eu vou falar mesmo e fica registrado aí. O que acontece? O Luiz Silveira, meu amigo, o cara fez um excelente primeiro round. Sim. Caiu para dentro, uma coisa que eu não gostava do estilo, porque ele brinca muito, joga muito soltinho, muito solto, sabe que eu não sou muito chegado nisso aí. Porém, ele jogou sério nessa luta, primeiro round jogou sério e muito bem, ganhou o primeiro round, visivelmente. Então, quer dizer, por que ele não agiu disso no segundo round? Tá? Sim. Eu escutei meus fantasminha lá, que diz que aceitou que o volume já estava bom, que não precisava caminhar para frente, sabe o que é? Entendi. Aí meio desarmou o cara. E aí o outro começou a crescer. Tinha 2 juízes que estavam inseguros. Se ele tivesse avançado, ele tinha engolido aqueles 2 juízes inseguros. Está aprovado Aí teria ganhado 2 rounds limpo. Sim. Não tinha como perder o terceiro round. Então, o que aconteceu? Então, por que ele não fez isso no primeiro round? Fez exatamente no primeiro round, repete o primeiro round, vai para dentro, segundo round. No terceiro round, deu, porque 2 rounds convictos, porque tinha 2 juízes que ficou inseguro. Aí eu te pergunto, que tem a comissão técnica lá, que estão lá, tem o resultado lá. Certo. Nós mesmos já fizemos isso na seleção, lembra? Levanta o braço lá, para baixo, para cima, fazia aquela tática, né? E ele também sabe disso. Ele tem uma multidisciplina lá. Então, nós que somos bem amadores, se não temos o mecanismo que eles tinham, a gente sobrevive em termos do placar. Então, faltou um empurrão ali. Para mim, faltou um empurrão ali, tá? O Bolinha faltou um empurrão. E aquele árbitro, realmente, concordo plenamente que ele devia abrir contagem. Isso é top. Certo. O árbitro foi cego e tal. O árbitro, porque o primeiro do cara pode até nem ir pela pancada, porque ele estava com os 2 pés juntos, né? Mas não interessa, mesmo pouco ou não, mas ele ouve o choque da luva, então ele via
Ele caiu, perdeu o equilíbrio, não interessa, mas ele caiu. Devia haver contagem. Mas só que ali a contagem é 1 ponto. Sim, é 1 ponto. Então não perdeu por causa de 1 ponto. Sim. Essa questão que não fica bem claro, né? As pessoas ainda entendem que se houve a contagem, tu perdeu o round, né? Mas na verdade, tem um placar vasto de pontos, ou a contagem vai ser só 1 ponto, não vai influenciar nada. É um ponto, quer dizer, não é porque perdeu porque não pegou 1 ponto. Não tem nada, aqui não é justificativa, ao contrário, vai para dentro e traz para ti aquele ponto. Sim, sim. Então, ali houve uma desestabilização, sabe? Houve um, sabe, ali deu um, ali tinha que, faltou dar uns, tipo assim, aqueles tapinhas, né? Aqueles falam, vai para dentro e vamos para ele. Já tivemos, entendeu? Eu lembro que a gente foi na Copa do Brasil, né? Que a gente lutou lá em Brasília, primeira vez, e o senhor disse, era meu corner, disse, vamos lá, vamos ganhar, né? Eu queria trazer esse exemplo aqui, que a gente jamais ia sair aqui do Rio Grande do Sul para ir para perder lá, né? A gente participou de um torneio onde tinha várias categorias, e eu lembro muito bem o senhor falando assim, não, todo mundo vai ganhar, vai lá e vai representar. Então acho que isso foi algo bem legal, a gente realmente montou um time, né? Então a gente saiu todo mundo com o propósito de ganhar. Então, tu vê que nós, né? Numa Olimpíada, tu tem que levar todo mundo para ganhar, né? Pelo menos com o pensamento que vai ganhar. Não, e outra, a boa estão muito bem preparados, não só isso, está comprovado, isso não é de hoje, eles vêm bem preparados fisicamente, estou admirado pelo trabalho de periodização deles, admirado no sentido positivo, né? Porque antes não era assim, antes era, será que aguenta 3 rounds? Hoje não, hoje é normal para eles, né? Então é absolutamente correto. E tanto é que você viu naquela vez que nós fomos lá para Brasília, você foi o único cara que ganhou, nós quebramos a hegemonia da seleção paranaense, que estava ganhando todo mundo, né? Só perdeu todo mundo. E tu ganhou deles, já vai lá. Então, quer dizer, mas o que? Foi a nossa vontade, né? Então a vontade de querer ganhar tem que ser maior do que ter a técnica. Para tu impor. Porque tu impor. Eu não posso ficar. Não, mas eu volto a dizer para ti, foi um vacilo, sabe? Uma coisa assim que pecou, né? Claro que a Olimpíada não dá para vacilar, em qualquer luta não dá para vacilar. Sim. E é isso, só que pecaram, porque depois daquela lutinha ali começou a cair bimba, aí a Bia ficou, acho que sobrecarregada, tensa e tudo mais, já tinha perdido, não foi surpresa que ela já tinha perdido para ela de novo, já tinha perdido lá. Então, quer dizer, ela tinha que estar muito mais focada para poder superar isso aí, né? E aí foi um peso. Mas eu volto a dizer para ti que é muito difícil estarmos aqui falando de uma coisa que eu já vivenciei na seleção. A gente treinar os caras lá é bom por um lado, mas é muito triste, porque ele tem muitas influências com os treinadores, não executa o que tu transmite 100%, tá bem? Tem toda uma piculinha que, tem que ter um cérebro legal. Sim, eu imagino. E eu acho que isso influencia para os atletas ir para o nível profissional, assim como a gente teve o Albert, né? Tivemos o Conceição também, né? O senhor acha que esses atletas de agora, a tendência é eles ir para o profissional, ou eles tentar mais um ciclo olímpico? O que o senhor diz sobre isso? Tem 2 formas, tem que ver a data de nascimento deles, no caso a idade deles, tá? Que normalmente quando passa o profissional, antigamente era diferente, quem passava profissional não podia voltar para o amador. Dentro da logística da World Boxing, que agora é World Boxing, que é antigamente a AIBA, agora é World Boxing, possivelmente é a World Boxing que é responsável para os futuros, né? Vai ser aprovado, e não está certo, mas parece que é a World Boxing que vai fazer. Até outubro desse ano vai ser o regulamento da World Boxing, talvez para adequar junto ao COI, sabe? Para ela ficar responsável pela organização, porque até hoje, inclusive, esse próprio último, essa Olimpíada também não foi nenhuma entidade, foi uma entidade, o próprio COI gerou, né? Outra foi ginástica artística, dessa vez eu não sei qual é que é responsável pela prestação de serviço do boxe dessa Olimpíada, mas dizem que é o World Box, né? WO, World Box, que vai ser a responsável da antiga. Bom, o que acontece? Ela permite lutar amador e voltar profissional, coisa que eu não gosto disso, sabe? Eu acho que isso só peca, mas por quê? Isso é politicamente, economicamente, para mexer com o brilho dos outros. Por quê? Antes se beneficiava muito desse conceito as 4 organizações mundiais: Federação Internacional de Boxe, Organização Mundial de Boxe, Conselho Mundial de Boxe e Associação Mundial de Boxe, as mais importantes. Tem outras, mas essas 4 mais importantes. Então ela pegava esses atletas que saíram do Olímpico e já enquadrava nas associações. Aí a AIBA cresceu o olho na época e começou, não,
estamos preparando os caras para os outros. Vamos botar profissional e vamos lutar profissional. Aí o racha pegou. Entendi. Pegou racha. E hoje, pela lógica, já tentaram, e agora tem a Bia luta profissional e luta amadora. Só que, meu amigo, quem toca não dança, quem dança não toca. Ou seja, se tu tá lutando profissional, não tem como no outro dia tu lutar amador. Sim. Por quê? Porque é metabolismo. Sistema, metabolismo. O ritmo é outro. Vai lutar 6 rounds, a 10 rounds. Entendeu? Não atrapalha. Tu não pode fazer a mesma valsa, tango ao mesmo tempo. Cada um no seu espaço. Na minha opinião. Então, foca naquilo, treina, te especializa naquilo, tu vai ser especialista. E eu acho que estão pecando nisso. Então, eu penso o seguinte, se eu tiver atleta nesse nível, eu digo, não, 22 anos, 23 anos, bye, esquece amador, passa profissional, vai fazer a tua carreira, não no Brasil, vai fazer lá fora. Por quê? Porque precisa de 3 anos, 2 a 3 anos para amadurecer profissionalmente. Sim. Precisa amadurecer. Sim. E aí tu vai evoluir. Então, quer dizer, agora se tu fica amador, profissional, amador, tecnicamente, tu não vai aprimorar. Tu vai ajudar, mas não vai ficar aí. É diferente. Os movimentos são diferentes, a contundência é diferente. Tá? Por mais que queiram tu dizer que não, mas é diferente. A tática é diferente. Entende? Eu posso não concordar, respeito todas as opiniões, mas hoje eu não faria isso. Não faria. Amador, profissional. Sim. E o que o senhor pode falar dessa dificuldade, né? Depois do Popó, né, a gente teve agora, né, teve ali o Esquiva Falcão, agora, né, tem o Conceição ali, que estão ali se destacando no cenário mundial. E o que o senhor pode falar para a gente, a dificuldade de sair do país para ir lutar lá fora? Que a gente vê os eventos aqui no Brasil, né, aqui um sul-americano, enfim, mas a dificuldade de entrar lá nas grandes não vai ser tanto agora. Do boxe internacional americano. Eu vou dizer que não vai ser tanto agora, viu? Estou dizendo assim, já estou mais ou menos afirmando que já conheceu a pessoa, até que já lutou lá em Brasília, foi ela que assimilou. Já existe lá uma colega nossa, que já trabalhou muitos anos conosco no boxe, e está no kickbox, e agora se afastou no kickbox, mas está desenvolvendo com boxe profissional, que é a Patrícia. Ela mora nos Estados Unidos, no New Jersey, e ela está sendo, inclusive, ela tá sendo manager do Conceição lá, tá? Então, eu penso que vai dar muito brasileiro lutando nos Estados Unidos, essas carreiras, e se querem seguir uma carreira profissional, tem que ser nos Estados Unidos, tem que ser um lugar na Europa, nem na Europa, nos Estados Unidos, efetivamente, porque lá é que está o celeiro da coisa, tá? Só que tu vai sempre pagar o pênalti, tu vai levar um tempo de 1 ano, 2 anos, no mínimo 2 anos, mas, enquanto, só vão respeitar você se tu já passou na seleção brasileira, se tu tem algum título importante. Se não tiver um título importante, os caras estão para baó. Hoje, graças ao trabalho, eu vou dar uma moral para eles que é verdade, é fato. É verdade? Não, tudo é verdade, é fato. É o que a Confederação de Boxe fez, que é através dos medalhistas olímpicos. Então, hoje o Brasil, ele é respeitado no mundo todo no boxe, porque tem medalha olímpica no boxe. Isto, você mesmo passa a ser profissional, chega nos Estados Unidos, eu sou brasileiro, opa, tem boxe? Opa, boxe tem medalha olímpica lá. Então, tu é mais respeitado. Então, isto é selo dessa atual comissão técnica que deu essa notoriedade. Entende? Então, quer dizer, tenho certeza que isso vai favorecer mais. E precisamos de outros profissionais, matchmakers, que façam e levem esses lutadores lá para fora, para ver. Que nem a Argentina, né? A Argentina vê que aqui, fora, e volta e meia está lutando na Europa, na Rússia, estão desenvolvendo, porque eles têm um vínculo direto lá, né? Então, nós temos que criar esse canal. Nós temos que criar esse canal. E eu penso que vai melhorar daqui a uns anos, porque já tem a Patrícia e tem outros que estão desenvolvendo aí, embora que eu confio, né? Eu vejo pessoas que valem, e eu penso que eles vão crescer. Porém, o seguinte, campeão, também não adianta ter possibilidade de emprego lá se o cara não está capacitado. Certo. Tá? Ou seja, a tua comissão técnica, tu teu treinador, tu tem que te aprimorar. E eu penso assim, tá? Então não adianta depois botarem culpa por causa do hábito roubar, eu já tenho minhas posições nisso. Então, a opção existe. Tu mesmo que já viajou para o exterior sabe que existe possibilidade. Agora tu tem que estar no nível deles lá. Sim, com certeza. É difícil para nós? Porque temos que se preparar do mesmo nível, né? Mas aí que vem a expertise do campo e aonde tu vai fazer, como fazer.
Na época eu treinei o Verdun, primeira vez, em 2006, para enfrentar o Minotauro, fiz o camping aqui, era no Rio, mas não foi possível, porque mataram o Maurição. 7 dias mataram o Maurição, que era o dono da Hunter, que é o treinador top também, que tenho saudade muito dele. Fica uma saudação para ele, o Maurição, que está lá no UAL. E aí fizemos o camping aqui em Porto Alegre, na Barra, e depois daqui fomos direto para o Japão. Bah, foi um caos. A gente conseguiu desenvolver, perdemos por pontos por ali. Quase que, né, atiramos um bruxo nele. Tá? O Minotauro, gente finíssima, mas enfim. Aí depois nós lutamos com o Fedor. Aí nós temos o camping na Espanha. Na Espanha foi 7 horas da Holanda. Porra, ganhamos no primeiro round. Então quer dizer que o camping, aonde isso você desenvolve, é outro mundo. É outro mundo, entendeu? E o boxe é o mesmo critério. É o mesmo critério. Não adianta eu estar lá nos Estados Unidos se eu faço um camping aqui, sei lá, onde não tenho os colegas para puxar, não tenho um material humano para desenvolver. E isso também não adianta. Não adianta a oferta se o serviço, se a mão de obra não está qualificada. Sim. É isso aí. Tá tirando coisa aqui que eu nem falaria, né, meu? Puta merda. Ô, Cafuringa, eu sei que é assim, né? A gente vai falando e vai aparecendo as oportunidades, mas assim, algo que o senhor falou bastante, né, sobre essa questão, né, que hoje a gente teria poucos nomes aqui no Rio Grande do Sul, digamos que deu uma baixada no potencial, né? E como que a gente pode trabalhar, como o senhor tem um projeto aí já em Porto Alegre, como que nós, né, professores do Rio Grande do Sul, e sim, a gente pode enfatizar mais na formação desses novos atletas aí, para que a gente possa estar melhorando esse cartel, esses atletas, esse plantel de atletas do Rio Grande do Sul. Como que a gente pode melhorar esses números? Então, tem dois detalhes. Um é que eu não posso falar sobre a logística do boxe, mas posso dar um panorama que a gente está por dentro ali. Hoje o boxe tem muito mais logística do que o próprio atleta para desenvolver. Tá? Tem logística. Tá? E segunda coisa mais importante que nunca, a partir desse esse mês, inclusive a semana que vem, daqui nós estamos hoje, é 4 de agosto. Até o dia 8 de agosto, todo mundo vai saber a Bolsa Atleta do Estado. Estão recebendo dinheiro. Tá? O boxe, o kickbox, o Muay Thai, vão receber agora até o dia hoje é 4 de agosto. Aí lá no dia 8 de agosto, por aí, vão saber, tal, vão receber o seu salário, vão começar a ter uma renda mensal. Salário de alto rendimento é R$1.000 e o internacional R$2.000 por mês. Então, ou seja, isto já é um ganho de motivação. Estrutura técnica já está tendo. Temos ringue, temos evento todos os meses no boxe, tem evento todos os meses, tem uma logística lá da federação, que para desenvolver o trabalho, não é eu, tem todo mundo lá, os professores estão lá, e tem agora mais um aporte financeiro do Estado, através dos títulos que consegui conquistar. Até o 3º lugar, né, campeão vice, que nem a Bolsa Nacional. Primeiro, campeão vice e 3º lugar vão ganhar a Bolsa das entidades oficiais. Ou seja, mais uma razão para o pessoal treinarem nas federações e os professores credenciados federados. Certo. Isso o quê? Começa do zero, que nem o ciclo, terminou a Olimpíada agora, começa do zero. É mais ou menos a história é essa, tem que começar do zero. Então, se hoje não temos nome, nós temos rabisco de nome. Temos 4 potenciais aqui, sub-17, fez 18, por exemplo. Posso falar isso, tem o Rambinho, que vai representar o nosso, que é o Matheus Rambo, que é da kickbox, luta boxe, que vai, inclusive, lutar o brasileiro agora. Temos o Thales, mas temos os guri aqui de Canoas, que é do Léo Forte, que está lutando 17, 18 anos, 19 anos. Tem alguns talentinhos aí, só que é o seguinte, eles precisam amadurecer. Aí, tem o Josué lá de Vacaria também, o Josué está vindo muito bem lá. Josué, inclusive ele perdeu o tiro por pontos lá, mas Josué, então tem que como é que diz assim, tem que fomentar eles, tem que trabalhar mais, tem que ser mais ativos, no sentido de trazer mais maturidade, e eventos top, né? Agora mesmo, nós vamos botar o Rap Cena vai ser no dia 16, 17 de novembro, já fechei com o Kenny Matisse, que é o dono da Rap Cena lá. 16, 17 nós vamos ter boxe e kickbox lá e Muay Thai, mas boxe e kickbox é certo. Então, automaticamente, lá para mais de 50 mil pessoas vão lutar. Então, eles precisam disso, essa expertise. A previsão é 60 mil, porque vai ser 10 anos, vai vir só cara top, hein? E vai rodando, eles vão lutar lá no meio do fervo do pessoal. E essas maturidades que precisamos desses garotos. Então, tem uns talentinhos aí, só que eles precisam ser cascurados. Agora,
Se não houver uma política de pegar esses guris e mandar para a seleção brasileira, aí não vinga. Está faltando esse contexto. Tá? E outra também, porque também não adianta a confederação convocar se os guris não estão no nível, né? Certo. Olha, tem que ser um casamento, né? Tem que ter um casamento técnico. Porém, existe perspectiva. Mas o Rio Grande do Sul hoje, com certeza, a Federação Gaúcha de Boxe hoje, através do Rafael, que é o presidente, com certeza tem muito mais na época do que eu e Vinícius tivemos. Muito mais, muito mais. Que agora com o Bolsa Atleta, com o ringue top, com o ginásio top. Nós tínhamos um ringue lá, mas era meu ringue e tal, mas tinha toda uma logística de fazer uma coisa, era que um cobertor curto, né? Cobria uma coisa e destapava outra e tal. Hoje não, hoje tem toda essa logística. Então, é possível sim de eles terem mais qualidade técnica. Dá para tirar. O Rio Grande do Sul continua o mesmo, ao contrário, está muito melhor, né? Muito melhor, e agora com respaldo financeiro, com Bolsa Atleta agonizada, com projeto social lá que pode treinar turno contra turno, tem que espalhar isso mais no Rio Grande do Sul, dá para fazer uma seletiva legal, uma seleção de valores bons. Acredito eu que a perspectiva é daqui uns 2, 3 anos ser diferente. Pelo menos esse é o trabalho. A ideia é essa aí. Que legal. E estamos chegando aqui no final, né? Domingo, e também não quero te sugar muito aí durante o domingo. Eu já falei coisa aqui que eu não falaria, tu já me tirou isso aqui, tá bom. Mas tudo bem, é verdade. Muito obrigado, viu, Caforinga? Eu gostaria que o senhor falasse para essa gurizada que é apaixonado pelo boxe, os professores aí que são apaixonados pelo boxe. Eu tenho aqui alguns alunos que estão pegando essa paixão pelo boxe também. E tem o Eric, o Arthur, são meus filhos, eles são novos ainda, né? Então eles estão ainda transitando pelo boxe, kickbox, e gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa nova geração, para essa nova geração. Qual que é, o que eles devem fazer, essa galera, como eles devem se manter aí focados para poder ter a possibilidade de entrar aí na seleção, participar do ciclo olímpico aí talvez. Então, o que eu tiro é o seguinte, tá bem caminhado. O Eric tem uma sorte que o pai dele é do ramo, né? Então a sorte ajuda muito, isso aí ajuda muito, tá? Por exemplo, Éder Joffo, a sorte dele que o pai dele era também lutador. O Popó, a sorte dele que o irmão dele era top do top, né? Eu digo até falo, as má língua, né? Que ele era melhor que o Popó, né? Tecnicamente, mas aí os anos, né? Então todos, acho que só, exceto só o Maguila, todos que tiveram sempre uma influência, tiveram alguém que é do ramo. Por quê? Certo. Por que eu digo isso? Porque nós temos um trave muito grande aqui. Não sou contra, mas é fato, e nós perdemos com isso, tá? Nós perdemos, eu vou te explicar por quê. Tem o Estatuto ECA, tá? Então nós proíbe de fazer qualquer luta de contato, na real, até 18 anos. Mas a CBBOX conseguiu, através de uma autorização específica dos eventos do CBBOX, aí que o pessoal se quebra. Dos eventos do CBBOX está autorizado, eles têm uma autonomia, CJ lá, CNJ, tá, Conselho Nacional de Justiça, uma liberação de 14 anos para diante, mas faz mais de 16 para cima, tá? 16 anos liberam a luta do ringue para lutarem. Porém, isto somente eventos oficiais da CBBOX. Os outros eventos, a responsabilidade é deles. Mas, enfim. Então, automaticamente, isso nós atrasa, Leandro. O Eric, por exemplo, para ter uma expertise de maturidade, vai ter que esperar 16 anos de idade para começar a lutar. O que vai acontecer? Ele vai amadurecer lá com seus 19 anos. Só que vai lutar na Europa, o guri de 19 anos já tem 40, 50 lutas. Sim. Então, por causa do Estatuto do ECA, atrapalha e muito na maturidade dos nossos lutadores brasileiros. Agora, quando o Eric, como você, professor, por que eu quero dizer isso? Porque agora tu, como professor e teu filho, tu faz movimentos com ele e tu cuida dele, mas tu amadurece mais ele do que outros que não têm escola. Sim. Porque tu vai fazer, não pode fazer isso. Tu sabe que não está prejudicando, tu sabe que tem um cuidado com ele. Então, o Eric é o privilegiado. Aí tu entendeu porque eu digo Eric privilegiado? Que aí tu consegue amadurecer mais ele, aproximado. Foi assim com o Éder Joffre, foi assim. Eu já estou falando de coisa que na época eu não tive, mas só para tu ver que todos tiveram pais, tias. A própria Bia, o pai dela é lutador, foi lutador, excelente treinador, né? Então, todos amadureceram mais antes. Isto repercute quando tiver 18, 19 anos, repercute.
maturidade. Então, o que acontece? A necessidade muito grande. Nisso, aí volta a puxar para a nossa linha. O kickbox tem muito a crescer, por causa do point fight. Então, nossas crianças já começam a desenvolver ali. Então, eles aprimorando o point fight, que nós já estamos fazendo, o light contato, quando chega a 18 anos de idade, como já aconteceu com o Rambinho agora, explodiu, foi campeão gaúcho agora no boxe lá, com 18 anos, fez uma semana, tá? Top, porque já tem 40, 50 lutas, o pessoal tudo tremoso, e ele estava lá rindo, conversando, já está acostumado, sabe, conhece bem muito do Rambinho. Então, por quê? Porque nossos guri com 15, 16 anos no kickbox já está maduro, já foi campeonato do Brasil, já foi pan-americano, porque a pressão é tatame o ringue, mas não veio, cara, a pressão é igual, psicológica é igual. Então, só que boxe, falando especificamente de boxe, essas nossas crianças vão amadurecer somente depois de 18, 19 anos, 18 anos, mais de idade. O que acontece? Aí já, estamos perdendo tempo. Então, essas crianças... Eu falei que eu morei no New Jersey, aí eu fui para Glendon. Aí eu participei da comissão americana lá, no campeonato, tinha um russo, que é treinador lá, tinha academia, então fui ajudar, achar que estava lá, então ajudei no fim de semana, participei do campeonato americano lá. E lá tinha 10 aninhos de idade, lutando entre eles, 10 anos e tal. A mãe, tios mexicanos, mira, do lado do ringue, gritando, e o filho lutando, 10 aninhos de idade. Coisa mais linda do mundo. Mais linda, só que para mim aquilo lá era uma coisa fora de série, uma coisa assim, fora do outro mundo, nunca tinha visto isso. Eu cheguei em Cuba, lá no Academia Kid Chocolate, tem até hoje, a Wanda VR. Eu estava ali, eu e o Ulisses Pereira, que é o atual treinador, sempre foi treinador do Ulisses, depois do Dorian, do Popó, e trabalhava comigo, né? Trabalhávamos juntos lá na seleção brasileira, fui assistente dele lá. Nós fomos para Cuba, lá na Academia Kid de Chocolate. Quando eu vejo uma hora tá discutindo, 7 aninhos, ficar discutindo, começar a trocar golpe, aí o pai dele pegou pelo congote de um, o outro pegou pro outro, desse tamanhozinho, aí o Ulisses, oi, Cafrinho com as crianças. Cara, é de outro mundo, mas é que a escola, agora nossas crianças, até pela regulamentação, né, não pode lutar. Então, falando em esporte de contato, nós saímos prejudicados, sim, a nível de boxe, porque ele precisa amadurecer 2, 3 anos e rodar, e isso é problema. Então, te digo assim para ti que já houve melhora, já existe, tanto é que está aprovado, né? A comissão técnica atual está conseguindo manter. Mas se nós tivéssemos com 12 anos já com expertise de ringue, os gurinhos explodir com 16, 17 anos, a gente está explodindo. Como acontece com os russos, vai dizer, Paulo Lemochenko e outros mais, tops aí, estão tops, porque já vem, o país dele autoriza pelas legislação, né? Mais ou menos isso aí, Capitão. Mais ou menos isso aí, não sei se... Ô, Cafrinho, muito obrigado mesmo aí, galera que acompanha aí, Leandro Barbosa MMA, e fico aqui à disposição também, se vocês tiverem algum outro tema que gostariam de pedir aqui pro Cafuringa, numa outra oportunidade, a gente pode estar batendo esse papo aí, e eu agradeço de coração, viu, Paulo Pichinga Cafuringa, porque isso vai ser muito legal, vai ficar uma matéria, vai ficar de conhecimento, para a galera poder estar pesquisando aí também um pouquinho sobre essa história, sobre essas dicas, né? Então, muito obrigado, um excelente domingo para o senhor. Se quiser também agradecer alguns patrocinadores, seus apoiadores, pode ficar bem à vontade, que o tempo é teu. Agradeço a Deus, porque os meus apoiadores é ele só, e vocês aí que me fazem ficar feliz aí. Boa, obrigado, viu? Obrigadão, tamo junto. Obrigado, galera. Sigam aí no canal, acompanhem aí Leandro Barbosa MMA. E lembrem, em seguida a gente volta aí com mais dicas, mais assuntos, mais bate-papo aí. Excelente noite para vocês. Tchau, professor. Até mais. Valeu, tchau, Obrigado. valeu.